Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, sejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Você, porém, Timóteo, que é homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A Ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome, exaltamos o nome do Senhor e pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo, Pai, traga a Tua verdade de uma forma especial em cada coração, Senhor. Glorifica Teu nome aqui hoje, Pai, que eu seja um instrumento e nada mais do que um instrumento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente entrou esse mês de fevereiro, né, com o tema entrega, 30 dias para transformar a sua vida. E Deus colocou esse tema no meu coração. Já que a gente vai falar de entrega, já que a gente vai falar de transformação de vida, algumas coisas elas precisam ser transformadas. Algumas coisas elas precisam ser mudadas da nossa vida. E o tema dessa mensagem é destronando os falsos deuses. Porque se o nosso coração não tem Deus como Senhor, é porque existe outra coisa que está tomando o lugar de Deus no nosso coração. Pode ser o amor ao dinheiro, pode ser as coisas do mundo, pode ser tantas outras coisas. E hoje eu quero me prender nesse tema. A questão ao amor ao dinheiro, a questão ao amor às riquezas. E se eu e você queremos viver tempos novos com Deus, algumas dessas coisas precisam cair do nosso coração. Não tem como nós vivermos coisas novas, experimentar coisas novas, se coisas velhas que tomaram o nosso coração, que estão entronizadas no nosso coração, que não é Deus, essas coisas elas
precisam cair. Não tem como experimentar algo novo, viver coisas novas, se existem coisas ainda que estão fora da vontade de Deus e que ainda estão reinando no nosso coração. Falar do dinheiro é algo, às vezes, muito complicado, porque, de certa forma, é um tabu para a gente poder falar sobre isso. O dinheiro, ele traz falsas ideias, o amor ao dinheiro traz falsas ideias, porque o mundo diz e a sociedade diz que você é medido pelo que você tem. Uma pessoa, ela é feliz ou ela é satisfeita se ela tiver algo, né? Se ela tiver algumas coisas a mais do que o outro, se ela tem uma condição de vida melhor do que a outra. Então, aí o mundo diz, a sociedade diz que essa é uma pessoa boa, que essa é uma pessoa diferente, uma pessoa melhor do que a outra. Dizem por aí que o dinheiro, ele tem poder de trazer alegria. Dizem por aí que o dinheiro tem poder de trazer satisfação, contentamento. E dizem por aí que o dinheiro resolve todos os meus problemas. Isso é algo que a sociedade diz, né? A sociedade vai dizer, o mundo que nós vivemos vai dizer que se nós quisermos ser felizes, satisfeitos, nós precisamos de grana. Muita grana, né? Muito dinheiro. Isso não é verdade. Se fosse basear dessa forma, né, aos olhos da teologia da prosperidade, Paulo seria um tremendo fracasso. Se fosse medir um homem pela quantidade dos seus bens, pela quantidade das suas riquezas, Paulo teria sido um fracasso para o Evangelho. Se fosse medir um homem pela quantidade das suas riquezas, Timóteo talvez teria sido um fracasso no Evangelho. E se fosse medir um homem pela sua qualidade ou pela sua pessoa, diante de bens ou de riquezas, talvez o nosso Senhor Jesus teria vivido uma vida de fracasso, financeiramente falando. Meus irmãos, o que eu queria te dizer hoje é que a vida dada por Deus, ela é mais importante que as riquezas. Acompanhe comigo o verso 6 ao verso 8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Tendo que comer, tendo que vestir, sejamos com isso satisfeitos. O grande problema que nós enfrentamos nos nossos dias é que as pessoas, elas têm algo no coração, uma falsa ideia de que elas só serão satisfeitas quando tiverem muitas coisas, quando tiverem coisas para preencher o coração delas. Quando a Bíblia diz, olha, se você tem o que comer, se você tem o que vestir, você vai ficar com isso satisfeito. Isso tem que se tornar um contentamento na sua vida. Satisfação é saber que eu estou vivo e assim poder desfrutar da vida que Deus me deu, tendo ou não tendo coisas. Isso é satisfação, isso é contentamento. Isso é saber me alegrar na condição em que eu estou. Porque se for deixar para mim me alegrar, para mim ser contente, para mim viver uma vida que agrada a Deus só quando eu tiver coisas, só quando eu tiver condições, isso nunca vai acontecer, porque o coração do homem nunca vai se satisfazer por coisas terrenas. O coração do homem não vai se satisfazer por coisas que são da terra, porque o coração do homem, ele é um lugar que somente Deus pode satisfazer. O coração do homem é um lugar onde somente Deus pode preencher ele. O meu coração e o seu coração é um lugar que somente Deus, somente a presença do Espírito Santo pode preencher e nos trazer satisfação. As riquezas, elas são um bênção de Deus, o pastor já disse isso, mas elas não têm o poder de nos satisfazer como ser humano, porque
quanto mais eu tenho, quanto mais amor ao dinheiro eu tenho, mais eu vou querer, isso nunca vai me satisfazer. Uma das marcas de uma pessoa que nasceu de novo é o contentamento. É ser feliz na condição em que está. Acredito eu que isso deve ser uma das grandes marcas nossa, como servo de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus, se contentar. A ponto de as pessoas olharem para nós e vemos que a nossa confiança, o nosso motivo de buscar a Deus, o nosso motivo de vir à igreja, o nosso motivo de superar as dificuldades não são coisas materiais, não são coisas terrenas, mas são coisas muito maiores. Nós vivemos por coisas muito maiores. Nós estamos aqui vivendo por coisas que elas não se corrompem. Paulo, ele não reclamou do dinheiro, Paulo, ele não pregou somente baseado no dinheiro, mas muitas vezes vai ver Paulo, às vezes ele rejeitava a ajuda de alguma igreja, para ele não ser um motivo das pessoas falarem que ele estava vivendo somente para ter dinheiro ou para ganhar dinheiro. Paulo, ele viveu por uma causa muito maior do que as riquezas, do que as coisas dessa terra. E eu e você, meus irmãos, a gente foi chamado para viver por uma causa muito maior. Eu quero repetir de novo, o pastor Dia falou um dia na pregação, a vida não é somente acordar cedo, trabalhar, dormir, né? Aquela rotina, a vida não é somente isso, nós vivemos por coisas muito maiores. Eu não estou querendo dizer que você não tem que trabalhar, a Bíblia condena a preguiça. Eu estou querendo dizer que tudo tem que ter um equilíbrio, a gente precisa se encontrar naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Tem pessoas que foram chamadas para mexer com dinheiro, com coisas, com riquezas, verdade. Mas nem todo mundo foi chamado com esse objetivo, a gente precisa entender a minha e a sua vocação no reino de Deus. Mas deixa eu te falar uma segunda verdade. O amor ao dinheiro é pecado e é uma porta aberta para decepção. Verso 9 e verso 10, acompanhe comigo. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por tanto cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O amor descontrolado às riquezas ou às coisas terrenas, ele faz com que a gente inverta as prioridades na nossa vida. O amor ao dinheiro é pecado, é uma porta aberta para decepção, porque do momento em que a gente começa a amar o dinheiro, a amar as riquezas, nós invertemos as prioridades. Automaticamente uma pessoa, quando ela ama tanto o dinheiro, ama tanto trabalhar para ter, automaticamente a família dela começa a ficar em segundo lugar. Porque ela passa mais tempo trabalhando, ela passa mais tempo investindo em coisas terrenas e passageiras, que o principal, que é a família, vai se perdendo. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que investir. Na verdade, a vontade de ter as coisas, a vontade de construir, a vontade de ajuntar, tomou tanto o seu coração, que aquilo agora virou uma prioridade na sua vida. Por causa do amor ao dinheiro, o amor às riquezas, os filhos são colocados em segundo lugar. Por causa disso, por causa de tanto querer as coisas, de tanto querer juntar as coisas, o trabalho ele tomou a prioridade da sua vida, e agora talvez o pai não tenha mais tempo, como tinha antes, com a sua família, não tem mais tempo com os seus filhos, e automaticamente a prioridade da sua vida mudou. Por quê? Foi por causa do dinheiro? Não, foi por causa do amor ao dinheiro, foi por causa de querer conquistar mais coisas.
Por causa do amor ao dinheiro, a forma de servir a Deus já virou um costume na sua vida. Deixa eu tentar te explicar. Por causa da pessoa querer tanto uma coisa, viver tanto baseado nisso, em querer crescer, em querer se expandir, a vida religiosa dela não passa de um costume. Ela trabalha, ela vive a semana inteira, a cabeça dela só vive pensando em serviço, que até o culto dela, a forma dela entregar a Deus é algo que virou um costume. Eu vou na igreja porque eu preciso ir e depois eu tenho que resolver meus problemas. Eu tenho que ir na igreja para dizer que eu fui na igreja no domingo à manhã, domingo à noite, mas depois eu já tenho outra rotina, eu tenho outra prioridade na minha vida. Por causa do amor ao dinheiro, o amor às riquezas, as pessoas estão ocupadas demais trabalhando, estão ocupadas demais gastando a sua força em coisas terrenas e em coisas que vão ficar por aí. E nisso, pessoas não têm mais tempo com Deus. E por causa disso, muitos homens não têm mais tempo com Deus. E por causa disso, muitas mulheres não têm mais tempo a sós com Deus, porque prioridades se inverteram no seu coração. Tem tempo de trabalhar? Tem tempo de conquistar as coisas? Tem. Mas o tempo de prioridade tem que ser entre você e Deus. Porque se Deus não, o motivo daquilo que você conquistar não tiver a bênção de Deus, é em vão. Se aquilo que nós lutamos, batalhamos, corremos atrás da nossa vida inteira, se não tiver ali o cuidado de Deus, não tiver ali a comunhão com Deus, é algo em vão, é apenas coisas juntadas, é apenas coisas trabalhadas que vão se perder com o tempo. E isso é algo que a gente precisa ter equilíbrio na nossa vida. Igual eu disse, a gente precisa trabalhar, né? Precisa conquistar, precisa cuidar da nossa família, mas precisamos saber investir o nosso tempo. Primeiramente, prioridade nossa é investir tempo com Deus, investir tempo em oração, investir tempo em leitura da Bíblia. Tudo tem um tempo, né? A Bíblia vai dizer que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, então a gente precisa saber dividir essas coisas para que o dinheiro, o amor, as riquezas não tomem o lugar de prioridade de Deus no nosso coração. Terceira verdade que esse texto me ensina, versículo 11 e versículo 12. Eu e você fomos chamados para uma realidade muito maior do que apenas ajuntar coisas na terra. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Jesus vai dizer o seguinte, olha, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e furtam. Pois onde estiver seu coração, aí também estará. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Olha o que Paulo fala para Timóteo, olha. Você, porém, que é um homem de Deus, busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O que significa isso? Isso são coisas que não vão se perder com o passar do tempo. São coisas, Paulo está falando de coisas eternas, Paulo está falando de coisas espirituais para Timóteo. É como se ele estivesse falando, olha, Timóteo, enquanto muitas pessoas vão escrever a sua vida correndo atrás de coisas, juntando atrás de coisas perecíveis, você precisa fazer o contrário. Você precisa viver a sua vida, correr atrás de coisas eternas. Eternas, porque coisas espirituais, coisas eternas, a traça e a ferrugem não vão corroer. Coisas que nós fizemos para Deus, a vida que a gente viver para Deus nessa terra, elas terão um valor que não vão se corromper com o passar do tempo.
que não vão se estragar com o passar do tempo. São coisas que estarão guardadas, reservadas para o povo de Deus. Isso é algo, as questões da riqueza, do amor às riquezas, é algo que o inimigo tem colocado e tramado, até mesmo no coração da igreja, até mesmo no coração de homens e mulheres. Olha, você vai viver uma vida, mas essa vida que você vai viver aqui na terra, você tem que se empenhar, você tem que lutar com todas as suas forças para você deixar algo. E as pessoas sabem o que elas estão deixando, pastor? Elas estão deixando somente coisas terrenas. As pessoas estão batalhando tanto, estão deixando somente terra, coisa terrena. Muita pouca pessoa está deixando legado, história de vida. Tem muita gente que a gente vê, olha, fulano deixou isso, fulano deixou aquilo, mas não deixou vida. Fulano não deixou história. Fulano não deixou raiz na sua família. Fulano deixou dinheiro, fulano deixou riqueza, fulano deixou posse, mas fulano não deixou raiz. Não deixou raiz. Pai deixou terra, pai deixou dinheiro, mas pai não deixou raiz nos filhos. Aí o que vai acontecer? Os filhos se perdem. A descendência se perde. Por quê? Porque a família, porque os pais investiram a sua vida em coisas terrenas. Os filhos viveram vendo seus pais gastando a sua vida, suando por coisas terrenas, mas não viram seus pais derramando lágrimas em quarto de oração. Não viram seus pais cuidando, abraçando seus familiares nos momentos difíceis. Deixou apenas terra, deixou apenas coisa que vai corroer, que a traça vai comer, que a ferrugem vai gastar. Eu e você fomos chamados para deixar algo maior, algo mais profundo, algo que vale mais a pena. Porque quando nós trilhamos a nossa história, quando nós completamos a nossa história de vida, as pessoas vão dizer, olha, esse aí não deixou coisa terrena, mas esse deixou vida, deixou raiz, e deixou propósito, e deixou legado. Herança é o que você deixa para os seus filhos, legado é o que você deixa nos seus filhos. É algo interno, é algo interno. Então nós precisamos ter cuidado como igreja, como homem e mulher de Deus. Justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. A nossa entrega, a nossa dedicação mostrará onde nós estamos depositando a nossa vida. Aonde você deposita a sua vida, no céu ou na terra? Aonde você deposita a maior parte dos seus esforços, no céu ou na terra? Aonde você deposita a força dos seus braços, a maior parte dela, na terra ou no céu, ou na eternidade, ou em coisas que não se corrompem? Isso é algo que nós precisamos pensar e levar para a nossa vida. Se nós quisermos viver coisas novas, se nós quisermos ter vida transformada, esse é um primeiro Deus, o primeiro falso Deus que precisa ser destronado, o amor às riquezas. A primeira parte que precisa ser transformado, entrega total, entregar o coração, entregar as intenções do nosso coração para a gente poder ter vida transformada, para a nossa família poder ter vida transformada, para os nossos filhos poderem ter vida transformada. Isso precisa partir a partir de nós. Não tem como nós cobrarmos do mundo isso, não. A gente não está aqui para cobrar isso de quem não conhece a Deus, de quem não serve a Deus. A gente tem que cobrar da gente que conhece, a gente que tem as Escrituras. Isso precisa ser partido de dentro de nós, de dentro do nosso coração. E por último, quarta verdade. As riquezas são um terreno gelatinoso que não podem garantir nossa vida diante de Deus. Observe comigo, verso 17 e o verso 19. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas é em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação.
Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O texto diz, olha, as riquezas não garantem a minha e a sua vida diante de Deus. As coisas terrenas não me fazem melhor do que a outra pessoa. As riquezas são incertas. Paulo deixou claro, ó, a riqueza é incerta. A pessoa pode estar rica num dia e no outro dia ficar pobre. A riqueza é incerta. Não faça da riqueza a sua esperança. Ah, eu tenho dinheiro, então eu estou dominado. Não faça da riqueza a sua esperança. Não faça das coisas da terra a sua esperança, porque a nossa esperança é superior. A nossa esperança é algo superior. Se a sua esperança estiver nas riquezas, no amor às riquezas, isso pode acabar do dia para a noite. Você pode ficar uma pessoa totalmente aí perdida, se a sua esperança for a riqueza, se a sua esperança for as coisas terrenas. Faça de Deus a sua satisfação. Se uma pessoa ela não for satisfeita em Deus, ela não vai ser satisfeita em nenhuma coisa mais. Se a minha família não for satisfeita em Deus, na presença de Deus, ela não vai ser satisfeita quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver as coisas. Se a minha satisfação, a satisfação da minha família não tiver em Deus, no dia que faltar o dinheiro, vai acontecer o maior problema. Se a minha satisfação não tiver em Deus, no dia da enfermidade, vai acontecer o maior problema. A família vai desviar, os parentes vão desviar da fé. Por quê? Porque tiveram a sua esperança na incerteza das riquezas. Deus é o nosso fundamento. Eu vou repetir, não estou falando para você não trabalhar, para você cruzar os braços e esperar Jesus voltar. Não estou falando isso. Estou falando que nós precisamos entender a nossa condição, a nossa posição em Deus. Precisamos separar as coisas e não fazer de Deus e das riquezas o amor. Eu amo isso mais do que Deus. E tem gente que ama as riquezas mais que Deus mesmo. O nosso fundamento, a nossa esperança, a nossa satisfação é Deus, aquilo que Deus fez por nós e aquilo que Deus está fazendo por nós. Fique tranquilo, se você for fiel a Deus, se você honrar a Deus, se você viver uma vida com Deus, Ele vai te sustentar, não vai faltar pão na sua mesa. O pastor disse isso aqui um dia, ó, nunca vai faltar pão para aqueles que servem ao Senhor. Nunca vai faltar o necessário na nossa mesa. Nunca vai faltar o principal na nossa mesa, que é a presença de Deus, que é Cristo na nossa vida. Então, meus irmãos, Cristo deve ser o nosso fundamento. Hoje, em nome de Jesus, eu quero profetizar que esse falso Deus chamado Mamon, que Jesus chamou de Senhor, esse falso Deus vai cair dos nossos corações. O amor às riquezas vai cair dos nossos corações para a gente perder esse fardo para poder viver coisa nova. Vem muita coisa boa por aí. Tem muita coisa boa de Deus chegando. Para a gente poder experimentar coisa boa de Deus, algumas coisas têm que ficar no caminho mesmo. Os fardos têm que ficar no caminho mesmo. Mais para frente a gente vai falar de sonho, de plano, de talentos. Mais coisa vai cair por aí. Mais fardo que a gente está carregando, que não precisava carregar, vai cair. Glória a Deus por causa disso. A igreja vai ser sadia. Deus está preparando a igreja. Deus está cuidando da igreja. Não entenda isso como uma forma de bater na igreja, uma forma de aliviar os nossos fardos. Toda vez que Deus confronta a gente para aliviar os nossos fardos, porque vem coisa nova por aí, vem coisa boa de Deus por aí.
Então, faça de Deus a sua satisfação e o seu fundamento. Amém? Eu quero encerrar aqui e eu quero orar pelos irmãos. Talvez seja esse o problema que você carregou até hoje. Olha, eu amo as riquezas, eu tenho amado as riquezas mais do que Deus, eu tenho amado as riquezas mais do que a minha própria casa. Hoje a gente vai orar e sabendo que Deus vai agir no nosso coração.